Bom dia, Tudo Azul, mais um programa Tudo Azul, um programa que se estende já há 5 anos aqui na Rede Bandeirantes Televisão, 5 anos, programa independente. Então, né, Timóteo, você vê que você está no programa que a gente tem uma grande responsabilidade. Então, nós estamos com o professor Timóteo, está fazendo um trabalho muito bonito, um trabalho universitário como professor. E é um tema que se transformou em um grande tabu. É importante ter vocês, professores universitários, nessa linha de trabalho. E essa linha de trabalho é importante para o nosso programa. Professor Timóteo, à vontade. Agradeço realmente a oportunidade de trazer um pouco do que a gente tem feito no campo da ciência especificamente e contando sempre, como o presidente colocou aqui, quem é que aplica isso daí. Porque, de certa forma, é um pouco confortável da minha parte ficar atrás de um banco falando o que tem que fazer e aí a gente fica torcendo por outro lado, tendo pessoas que entendem essa ciência, traduz ela de forma efetiva e acaba aplicando. Um pouco do que eu venho trazer e conversar com vocês, realmente já foi dado a ideia aqui do que acontece no mundo. Ontem teve um programa de televisão que mostrou isso. O Brasil acabou de lançar a nova tábua do IBGE, no qual nós ganhamos mais 3 anos de vida. Hoje, quem nasce no Brasil, a expectativa de vida é chegar em média a 70, mulheres chegando a 74 e o homem 71. E como que é essa tábua? Essa tábua... Eu me lembro que o Machado de Assis, ele escrevia os seus romances e quando ele se reportava uma pessoa de 50 anos, era uma pessoa extremamente velha. Isso foi em 1800 e alguma coisa. Então essa tábua vem subindo. Exatamente. A cada 2 anos de levantamento do IBGE, é possível perceber que as mudanças que o Brasil sofre no campo da saúde e no campo da ciência, no que diz respeito a medicamento, muitas vezes, a gente consegue ver que a população acaba envelhecendo no sentido de viver mais. Sim. O que a gente está discutindo aqui hoje não é a ideia de ter mais anos de vida, mas a ideia realmente é ter mais vida nesses anos que a gente tem. Qualidade. Então, exatamente. Realmente, muitas das doenças que nós discutimos hoje na ciência nossa, mas a população está ficando mais doente? Não, é que antes ela morria antes dessa doença chegar. Então, por isso que hoje a grande novidade que nós temos é a importância de programas de exercício, esses executados em academias associados com grandes doenças. As pessoas morriam assim antes, por quê? Quais são os motivos? No começo do século, por exemplo, do século XX, hoje estamos no século XXI, mas no começo do século XX, em pouco tempo houve uma diferença muito grande. Eu explico por que eu estou te perguntando. Essa diferença pode ser tecnológica, mas essa diferença pode ser comercial também. O privilégio aí é ter uma população muito grande. Essa população ela dura mais tempo. Mas nós temos algumas indústrias por trás disso que também têm interesse na longevidade. E essas populações, a tendência de algumas populações é você fabricar uma população doente. Essa população doente automaticamente vai trazer um pouquinho mais de dinheiro para determinadas indústrias. Em compensação, politicamente, torna-se alguma coisa assim um pouco mais complicado para os governos, que eles têm que sustentar pessoas doentes por mais tempo. Olha só como a cadeia também não é uma cadeia verdadeira, né? E aí, como a gente vem aprendendo ao longo do tempo, a melhor coisa para viver num mundo como esse, ainda mais o nosso, democraticamente como organização, é como que a gente consegue tirar proveito. E uma das ideias que a gente tem é apresentar para quem está nos assistindo um dos remédios fabricados hoje que não tem custo algum para a população nem para o governo, que é chamado atividade física. A gente vem, ao longo desses 15 anos, discutindo a importância que a atividade física ela é um remédio. E o mais interessante, é um remédio que você não necessariamente precisa esperar passar por uma consulta para começar a tomar esse medicamento. Mas é lógico que quando você usa o exercício num local onde você tem orientação, como é o caso aqui, que a gente está discutindo realmente nesse programa, é muito melhor. Você consegue ter a dose correta para se tomar o remédio.
E existe um programa mundial chamado Exercício Remédio, ficou a tradução para o Brasil, no qual a gente vem treinando os profissionais da saúde de outras áreas, que muitas vezes são formados para usar a prescrição do remédio como orientação, e a gente pede para eles indicarem nessa bula desse remédio a importância de encontrar um local para fazer atividade física orientada, seja pública, seja particular, seja subsidiada pelo governo ou não. Então o que a gente está querendo hoje é que a população que está nos ouvindo, que ela realmente procure fazer atividade física junto com esse tratamento que às vezes ela é obrigada a seguir. Não existe um padrão de envelhecimento. As pessoas, cada pessoa, ela tem um nível de envelhecimento, ele é totalmente diferente. E você não consegue fazer assim tabela de envelhecimento, porque isso, o envelhecimento é cumulativo, né? Numa questão didática e pedagógica, a gente vai falar que esse nome envelhecimento é um processo. E ele não tem o dia de começar. Você definiu. Não, antes de nascer nós estamos envelhecendo. No útero da mãe da gente já está começando a envelhecer. Se a gente for pegar um tipo de célula, assim que a gente saiu da nossa mãe, a partir dali aquela célula só envelhece. Umas demoram mais, outras demoram mais para envelhecer. Então isso é um processo e todos nós vamos passar, por isso até que já deu para perceber que a gente compactua da ideia que não tem fórmula para parar de envelhecer, assim como não tem fórmula para você começar a rejuvenescer. Essa coisa, por trás disso tem outros segmentos que a gente não vai estragar o programa discutindo isso, mas o objetivo a gente envelhece a cada dia. Quando a gente para de usar alguma coisa, aquilo começa a não ter uso, aquilo envelheceu. E isso acontece com o nosso corpo, isso acontece com a nossa mente. Quanto mais a gente usa esse corpo aqui, a gente consegue ter mais chance de continuar fazendo. E se a gente usar esse corpo em locais onde a gente tem uma boa orientação, eu vou conseguir usar adequadamente. É o que acontece com os instrumentos que a gente tem em casa de longa data. Usou direitinho, usou na forma que se tem, a gente tem grande chance de usar até o último dia que ele tiver que parar de funcionar. O processo é adaptativo, né? Eu acho que o problema todo são as agressões. Exatamente. Essa palavra adaptação que a gente pode conjugar junto com moderação, você pode usar isso? Pode. Use com moderação. Vamos tentar trazer. Se a gente for perguntar aí na rua hoje, pessoas que têm o privilégio de ter 70 anos e deixar elas escolherem uma atividade para começar hoje, normalmente vem a caminhada e a dança. Certo. Duas atividades que é bem possível ter um monte de explicação, mas uma delas seria, não precisa de tanta coisa para atrapalhar. Pode ser com esse tênis, pode ser... Que hora que bebe água? A hora que você quiser. Algumas outras atividades, elas são tão complexas, essas realmente sofrem maiores adaptações, mas um processo mais perigoso. Então, por isso que a dança, nesse processo do aumento da idade, é uma coisa espetacular. Dança quantas músicas quiser, no ritmo que tiver à vontade, ela para a hora que quiser e volta a hora que quiser. E para quem está nos ouvindo, e se você não tem esse privilégio de ter essa idade, o que eu queria que você falasse, para quem não pôde assistir hoje, fale para eles que eles precisam fazer atividade física todos os dias. Não de forma com cobrança, isso é sinal de manutenção desse corpo, isso é todo dia. Desse todo dia, ela tem que escolher nessa semana ainda mais 2 dias para fazer exercício para mexer mais com a musculatura, que a gente chama exercício de força, exercício com carga. É isso que eu ia perguntar. Você vai falando, eu vou lembrando certas coisas, né? E olha que eu já tenho muito tempo nisso. Os processos foram mudando com o tempo. Nós tivemos lá em 1960, com o Cooper, com aqui, o processo da atividade física para porque evitar envelhecimento é uma coisa que não se fala mais, que a gente não consegue. Mas por uma melhor qualidade de vida existia a parte aeróbica. Então, às vezes você vê um senhor de 80 anos participando de uma maratona, nós temos um monte aqui, sem fazer aqueles extravagâncias aí na parte de ossatura, parte muscular, e nós temos jovens que não conseguem dar uma volta aqui num campo de futebol, porque estão totalmente depauperados pela droga. Então é muito importante que nesses programas de vocês também vocês comecem a ter faixas de pessoas idosas e
cai por terra o problema da terceira idade. Já caiu por terra totalmente. Mas, e acompanhando a linguagem que você trouxe, essa linha do tempo da mudança da prescrição do exercício, usando o Cooper e o seu instituto, né? Certo. E realmente, depois do Cooper, mais recentemente, que o instituto que ele coordena, né, que é o Cooper Institute em Dallas, né, que o professor Steven Blair, que é um dos coordenadores científicos de longa data, esteve conosco agora, em outubro, no Brasil. E realmente ele compactua dessa ideia, realmente, de que o aeróbico sempre a gente vai ter, ele é necessário, só que ele está muito mais fácil ligado ao nosso cotidiano. E o exercício de força, durante um bom tempo, ele ficou escondido, porque as pessoas achavam que pessoas que faziam exercício eram pessoas muito grandes e muito fortes. E a gente está percebendo isso hoje, você diretamente orientando esses 90 mil associados, fazer essas pessoas que não foram apresentadas ao exercício de força, que ela precisa fazer agora nos seus 50, nos seus 60, é difícil culturalmente. Nós perdemos muito mais músculo no membro inferior. E você que tem pessoa de 70 anos aí, já deve ter percebido que essas pessoas têm a tendência de andarem menos. E a culpa é nossa, que acha que eles não podem fazer nada. Cuidado, isso não é bom. Membro inferior a gente perde quase 1% por ano. Então, tomar um pouco mais de cuidado. Membro superior, a gente perde numa escala menor, mas comecem a prestar atenção muito mais no que acontece com a força de membro inferior. Preste atenção nessas pessoas saindo das cadeiras, sentando e levantando. Se isso não tocou você, comece a imaginar que sentar e levantar de um vaso sanitário, uma coisa muito simples, numa fase da vida dessa pessoa, pode significar que ela desistiu. Chegar ao ponto de você precisar de alguém para sair do vaso sanitário, você já percebeu que essa pessoa está numa situação de vida muito precária. Tem um comercial agora, né? E é importante, essa molecada que está escutando o programa, tem um moleque que é curioso, entendeu? Ele fica para assistir o programa. Okay. Mas ele também, todo moleque é sarrista. E eu tirei muito sarro da minha avó, sabe? Porque ela tinha a mania de ficar arrastando o pé quando andava. Coitada, minha avó tem 90 e poucos anos. E eu achava aquilo o máximo, né? Ela tinha aquela dificuldade de amplitude, arrastava o pé. Então não façam isso, não, que vocês chegam lá. Até já. Tudo Azul. Apoio Cultural. ADPM Falcão Azul. Muito bem, voltamos. A gente sempre volta com o Bidu e com a Mel, eles fazem parte do programa. Agora estamos numa fase de treinamento bravo, fim de ano, que eles vão fazer apresentação nas nossas festas, aí então tá aí o Bidu e a Mel. E muita gente não entende a importância que tem esses animais num processo de vida, nem de envelhecimento, de vida da gente. Eu já vi muitas pessoas aí altamente depressivas. Não puseram para isso também os cachorros, Sim. não. Já vi pessoas altamente depressivas que elas tinham esses animaizinhos de doméstico, de casa, como grandes amigos, né? E houve grandes salvações. Bom, como que vocês estão trabalhando hoje? Qual é o programa? Onde vocês estão fazendo? Porque muita gente, nós já demos essa abertura toda e muita gente ficou interessado em saber, bom, e aí? Aproveitar, já que a gente deu as dicas dos dois animais que estão aqui, cachorros, mas saibam que existem países como a Austrália que os cachorros, eles são um instrumento de mudança de comportamento para as pessoas fazerem atividade física. Porque existem até equipamentos que medem a quantidade de passos que eles dão, que serve para o adulto também. E para quem está nessa idade avançada, seria uma chance também de continuar, porque eles realmente são muito companheiros, como você disse. Mas todos têm, né? Só que hoje se confundiu muito, sem interesse. Você vai falando dos programas, mas eu não aguento. O pessoal põe um óculos, um pijama, senta no sofá e fica alisando o cachorro. Essa é a filosofia brasileira. Sim. É tanto que, para quem está aí, pode usar como sugestão, nós como adultos precisamos de 10 mil passos. As pessoas que conseguem e têm essa felicidade de passar os 70, o que a gente deixa lá tem que ser 8.500 passos por dia.
E fica a dica para não ter essa super proteção para essas pessoas não, porque a ideia que a sociedade criou hoje é que chegou numa certa idade, a pessoa se aposenta, inclusive até da quantidade de fazer. Você está contrariando tudo que se fala aqui. Que o que me falaram desde que eu sou pequenininho, né? A vida toda me falaram isso, que quando você chegar de dentro, você tem que reservar as tuas energias. Isso é conversa aqui de muito tempo. Sim. Então, se você sentar e ficar quietinho, ler um livro, eles usaram, e até no espiritismo usa-se muito isso, energia vital. Ok. Que você tem uma aura, tem uma certa proteção, e você, com determinada idade, você não pode gastar isso. Okay. Então, a ideia que chegou até o século XX, também, da verdade, é que o pijama americano, que você pega as grandes séries americanas, o cara está lá, ele aposenta, ele já dá um pijama, um óculos e um livro, fala, senta aí e fica quieto, senão você vai gastar a sua energia vital. Então você está falando uma coisa totalmente nova aqui. Isso, e vamos fazer o seguinte, use o pijama, use o livro, mas depois de fazer o programa de atividade física, você vai ver que a coisa vai ser muito melhor. E a gente não está falando de um programa de exercício de grande intensidade nem um dia todo, mas pense o seguinte, programa de exercício, programa de atividade física, ele tem que fazer parte das coisas mais importantes da vida, junto com o livro e junto com o pijama que a gente associou com dormir. A gente não quer ser tão radical, que senão quem está ouvindo vai falar, ué, não vamos cortar tudo de uma vez, mas uma coisa a gente sabe hoje, e como você lembrou e destacou e deu a chance da gente contar sobre o programa que a gente tem em São Caetano do Sul, que é um projeto longitudinal que completou agora 17 anos, a gente conseguiu monitorar pessoas durante 17 anos a partir dos 60. E a gente não usa dados mais americanos para contar o que está acontecendo. Então a gente já sabe como que é a curva de declínio da população brasileira. Isso que é uma das vantagens e uma das indicações que a gente está aqui. Lance, né? Sim. Políticos deviam prestar muita atenção nisso aí. Em São Caetano, por ser um município menor, em relação a essa grandeza que é esse país, a gente tem mais chance de contato. E aí divido com vocês uma grande alegria, que é nós conseguimos ter a chance de um banco particular, ele apoiou durante 2 anos a gente ter a manutenção de 7 profissionais de educação física dentro de 6 asilos, que hoje se chama ILPI, que são as instituições de longa permanência. Durante 2 anos, nós visitávamos 3 vezes... a instituição financeira também? Foi o Banco Santander. Eu acho importante nós falarmos, porque é tão difícil, né, essas pessoas se interessarem por esse setor de pesquisa. Nós tivemos a grata felicidade de receber o prêmio de instituição, naquele momento, a instituição do ano, como o primeiro programa de exercício dentro de uma ILPI, de um asilo. Em São Caetano. Em São Caetano. Então, e a gente adotou as 6 instituições filantrópicas. E todo mundo já sabe o que é um asilo. E como que é feito esse trabalho? Vocês visam o quê? Para eles, ele tinha 2 bases fundamentais. Uma era a capacitação dos profissionais da saúde que trabalham dentro desses locais, para evitar essa concepção de quem chegou lá vai ficar de pijama assistindo televisão durante 20 horas do dia acordado. E a gente conseguiu, ao longo dessas reuniões e com o recurso financeiro, capacitar os profissionais, e a gente conseguiu... durante esses 3 dias, a gente capacitava o profissional cuidador, o enfermeiro, o médico, o farmacêutico, da importância deles fazerem exercício para eles, como funcionários, e como isso reverbera na vida dessas pessoas que estavam lá por 10, 20, 30 anos, e muitos moram lá. E eles faziam um programa de exercício na mesma concepção, aeróbico, força, flexibilidade, tinha um dia do boxe, tinha um dia do vôlei, tinha um dia do tênis. E ali, nesses locais, você encontravam pessoas que, num grau de envelhecimento, até do ponto de vista já patológico, né, da senilidade, que muitos tinham Alzheimer, muitos tinham Parkinson, muitos tinham as várias demências, e eles completavam um programa de exercício. Então a gente conseguiu, ao longo de 24 meses, a manutenção de um programa de exercício nessas instituições. E o mais interessante, instituições de organização espírita, católica, algumas sem nenhuma denominação, mas todos eles entenderam que essas pessoas não precisavam de um voluntário do exercício.
eles precisavam de orientação científica para executar um programa. Eles faziam os mesmos exercícios que a gente trabalha em qualquer outro local. Uma pessoa que ela é uma senhora dona de casa, ela é dona de casa, só fica lavando seus pratinhos, tal. Depois vê a novela um pouquinho e também não entende muito bem, aí volta, ela vai... Então essa parte cognitiva dela vai se fechando. Exato. Vai se atrofiando. E não existe essa sinapse de neurônios com neurônios. Perfeito. E quando como vai ficando velho, ela vai perdendo totalmente a capacidade de lembrar das coisas. Uma coisa, e você vê que existe um banco de dados na nossa cabeça. Todo mundo pode reparar que você consegue lembrar muita coisa de infância e não consegue lembrar o que nós estamos falando há um minuto atrás. Exato. Você, particularmente agora, acabou resumindo quase uns 20 anos da pesquisa do envelhecimento, esse nome que se tem hoje, do aging, né? Já tenho 65 anos. É por isso que você realmente é a principal fonte da matéria-prima para dizer, ninguém tirar essa ideia do envelhecimento com uma pessoa que ficou para trás. Pelo que você está mostrando aqui conosco, é um envelhecimento de coisa que fica para frente, tem para vir. E essa situação que foi comentada agora pelo presidente, que é a parte da cognição, saiba que programas de exercício no qual o profissional coloca informações cognitivas durante o processo são os melhores hoje. Então não é ficar só fazendo 10 vezes, mas uma da situação que a gente usa no Celafisques, que é o nosso centro de pesquisa em São Caetano. É Celafisques, eu quero lembrar. Exatamente. Que é quando as pessoas estão repetindo, elas estão fazendo cálculos matemáticos. Porque você imagina que, de certa forma, pode parecer uma coisa que é aproxima e afasta, conta de 1 a 10. Hoje a ciência já trouxe a ideia que do ponto de vista cognitivo e algumas doenças demoram para aparecer quando durante a execução o professor cobra tarefas cognitivas, por exemplo, contar de 70 para menos subtraindo 7. Então seria 70, 63 e essas pessoas vão diminuindo. A gente faz isso no solo. A gente, quando era mais novo, brincava de amarelinha pulando. Com eles, a gente marca o chão e eles têm que executar a tarefa cumprindo um número 20, executando saltos. Então, ele se movimenta como qualquer pessoa e ele precisa realizar um cálculo matemático. Então, isso que você falou das sinapses é o que nós medimos hoje com o envelhecimento. Os neurônios vão diminuindo o seu tamanho, a velocidade da condução elétrica diminui. E quem recupera isso? Usar uma outra área do sistema nervoso ficou guardada durante muito tempo porque só lavava a louça naquela posição. E o que você destacou agora foi isso. Tem que lavar a louça porque faz parte, mas é possível criar um significado diferente? O mesmo para o exercício. Então a gente sugere que todas essas tarefas elas têm um significado. Quando você resgatou que eu consigo lembrar da música quando eu tinha 7 anos e não lembro da música de 7 minutos que eu ouvi, é porque as músicas quando eu tinha 7 anos elas tiveram um significado na minha formação. E as de hoje, elas vêm por grande velocidade, mas não têm significado. E você realmente deu uma outra dica muito interessante. A máquina humana deveria ir até os 120 e pifar uma vez só. Hoje a gente está com 60 anos, já trocou o motor principal. Sim. Aos 70 a gente já está precisando de ajuda. Então, a gente não pode dizer que a gente está vivendo mais. A gente, na verdade, está recuperando tudo aquilo que, em função de uma vida pregressa com grandes problemas, a gente foi desperdiçando. A máquina humana foi muito bem programada para durar o tempo suficiente que ela tinha. Você definiu bem, 120 anos que nós temos vários casos. E um caso normal de máquina que ainda funciona é o Tibete. São países altos, né, que essas máquinas chegam a 100 anos com muita facilidade. Hoje, uma grande área onde se vão buscar muitos dados é o Vietnã, naquela região, mas principalmente também a região do Japão, um país o país que com maior longevidade também dessas pessoas, e por causa deles terem vindo do Japão para o Brasil, por exemplo, se conseguiu monitorar quantos anos se perde só pelo fato de trocar de ambiente. Existe um número mágico aí entre 10 e 15 anos dos familiares que ficaram e dos familiares que vieram para cá. Só essa transição ambiental, quanto custa? Quase 2 décadas de vida. Hoje o Rio Grande do Sul, uma cidade, né, que as pessoas vivem mais, mas na ideia de não ter os anos de vida, mas estão na sociedade. A discussão ontem era que o Schwarzenegger vai gravar a nova edição do Exterminador do Futuro aos 70 anos.
E a frase dele foi muito interessante, com o mesmo corpo quando fiz o primeiro. A gente fala, isso não é espetacular, isso é para acontecer. Quantos cantores estão vindo para o Brasil? Cantores que estão há 40 anos no auge da sua carreira e hoje com 70 anos. Então, essa coisa esse dogma do envelhecimento, da idade, a gente está deixando de lado, porque quase todas as pessoas hoje que coordenam muitas potências mundiais são pessoas muito maduras e cognitivamente bem, fisicamente funcionando também. A gente tem que valorizar e aprender com essas pessoas, né? E da área que a gente monitora muito bem, que é a quantidade de exercício diário, só em reforçar. Você precisa se movimentar 5 dias é a quantidade mínima que você precisa. Mínima. Se puder fazer mais, ótimo, vá até 7. Pode fazer 30 minutos em uma sessão? Fantástico. Se não puder, divida ao longo do dia. Quem sabe de manhã, de tarde, de noite. Mas o que nós queremos também é que você faça exercício de força muscular, flexibilidade e de equilíbrio. Vocês precisam dessa manutenção. Muito bem. Eu acho que nós atingimos o objetivo. Agradecemos a sua presença. Eu acho que a ideia do Tudo Azul é essa, ter os programas úteis, né? E assim nós vamos, programa a programa, vamos levando assuntos como esse, assunto que interessa ao público das academias. Hoje a gente fala público da academia, mas devia falar o público em geral, né? Que hoje todo mundo devia estar numa academia, não fazendo merchandising, mas ou num parque, ou fazendo uma atividade física, porque essa atividade física vai ser muito importante. Voltaremos na próxima semana. Tudo Azul. Apoio Cultural. ADPM Falcão Azul.